brasileiro é conhecido por seu paladar doce. Somos o quarto maior consumidor mundial de açúcar. Chegamos a ingerir quase o dobro da ingestão recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Se você já tentou reduzir o consumo, trocar por outras coisas ou mesmo não comprar e ainda assim o seu calo continua sendo o açúcar, sendo docinho, fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 5 passos para você reduzir o consumo de açúcar sem dar um susto no seu cérebro e acabar gerando o efeito rebote, ok? Já vai curtindo o vídeo, se inscrevendo no canal e fica comigo! Bem-vindo ou muito bem-vinda ao meu canal. Passamos um tempinho aí de recesso, mas agora é lei. A cada 15 dias vai ter vídeo novo aqui no canal. Sempre nas quintas-feiras às 19 horas, ok? Então aproveita, já clica aqui no botão abaixo para se inscrever no canal, ativar as notificações para sempre você receber um lembretezinho de que tem vídeo novo por aqui, tá joia? Vamos embora para as nossas dicas então? Vamos lá. Você já deve ter ouvido falar, né, dos malefícios que o consumo em excesso de açúcar pode trazer, né, para a nossa saúde. E isso pode até ter gerado uma preocupação em você, no sentido de você ficar com medo por engordar, ou de repente engordar mais se você já está com sobrepeso, com obesidade, ou adquirir algum problema de saúde, né, de repente ficar diabético, ou ter alguma outra complicação na sua saúde. Talvez você já tenha até tentado tirar, reduzir o consumo, trocar por outra coisa, não comprar, né, não ter mais nada, nenhum docinho em casa. E aí, logo, daqui a pouquinho, já estava lá você agarrada com um docinho. Se identificou? Ai, Nutri, pelo amor de Deus, como que eu faço, né? Para melhorar essa questão. Pois muito bem. Antes de tudo, antes de a gente começar as nossas dicas, eu quero já deixar uma coisa muito clara. Acho que uma das coisas mais importantes é não ser radical, tá certo? Excluir de uma vez pode acabar gerando um efeito rebote, tá bom? E de repente você ter um consumo ainda mais descompensado de açúcar. Passar muito tempo privado, isso serve para qualquer coisa, tá? Qualquer mudança que a gente vai fazer na nossa alimentação, até mesmo para propostas de emagrecimento. Se você bane, né, abole qualquer coisa da sua vida de vez, isso pode acabar gerando um efeito rebote. O ideal é que você vá fazendo a redução do consumo aos poucos, para que isso não assuste o seu cérebro e você acabe não descompensando completamente em relação à comida. Trazendo para nossa conversa de hoje o açúcar, né? Acaba descompensando no consumo de açúcar. Então vamos lá. O primeiro passo que eu acredito que pode te aproximar dessa questão de reduzir essa necessidade pelo consumo de doce, reduzir a necessidade do seu paladar, porque cada paladar tem uma necessidade pelo consumo de doce. E o nosso paladar, ele é muito adaptável. Então, o primeiro passo que eu acho que é importante a gente considerar é a necessidade de observar os rótulos dos alimentos, tá bom? Na tabela nutricional, gente, não é obrigatório a discriminação da quantidade de doce, né, de açúcar que tem ali. Essa descrição, ela fica englobada dentro do grupo dos carboidratos. E aí é necessário você se atentar a outro item do rótulo dos alimentos, que é a lista de ingredientes. Ela sempre é descrita do alimento que contém maior presença naquela formulação para o que tem menos, tá bom? E aí é que está o problema, porque a indústria, ela utiliza diversas formas de açúcar na composição dos seus alimentos. E aí ele pode vir descrito na lista de ingredientes de diversas formas. E eu vou dar algumas delas para você ir se familiarizando aí, ok? Então você pode encontrar o açúcar descrito em diversos nomes diferentes, como por exemplo, xarope de milho, xarope de glicose, xarope de frutose, glucose, glicose, lactose, maltose, sacarose, maltodestrina, dextrose, mel, melado, melaço, xarope de malte, tá bom? Néctares, açúcar invertido e muitas outras formas, né? Se assustou com esses nomes, mas são apenas alguns, só para você ter uma noção de como você pode estar ingerindo açúcar de uma forma livre nos alimentos e não saber que você está consumindo, tá bom? Então fique atento, pois alguns alimentos eles possuem mais de uma forma de açúcar em sua composição. E aí é importante que você
aprenda pelo menos algumas dessas formas que o açúcar pode estar presente para que você vá descartando ou procurando outra versão semelhante àquele alimento que você deseja comprar, que tenha menos formas de açúcar na sua composição e que o açúcar não seja um dos primeiros ingredientes, tá certo? Que ele esteja lá pelo meio ou pelo final. Então, tente fazer uma melhor escolha nesse momento, observando rótulos de alimentos de grupos semelhantes, tá certo? Dentro daquilo que você deseja adquirir, ok? O segundo passo é ter uma noção sobre os alimentos que contêm mais açúcar em sua composição. E eu vou dar uma dica para vocês aqui de alguns que são campeões nisso, tá certo? O achocolatado, por exemplo, em pó, ele contém em sua porção, de 2 colheres de sopa, em média 3 colheres de chá de açúcar. Tá? O refrigerante em lata, ele contém 7,4 colheres de chá de açúcar. O bolo de chocolate, mais ou menos isso aí, que são 7 colheres de chá de açúcar. Já 3 biscoitos recheados contêm em média 3 colheres de chá de açúcar. A mesma coisa que 2/3 de xícara de cereal de milho. Um copo de néctar de uva contém em média 5 colheres de chá de açúcar. E um sachê de suco em pó, aqueles suquezinhos, contém em média 3,6 colheres de chá de açúcar. Então veja que o consumo de açúcar pode estar embutido nos alimentos que a gente consome. Isso sem contar naquela quantidade que a gente adiciona, a bebidas como chá, sucos, cafés e outras preparações que a gente possa fazer, ok? O terceiro passo, eu acredito que é reduzir aos poucos a quantidade, como eu adiantei para vocês no começo do nosso vídeo. O nosso paladar ele é muito adaptável, gente, como eu disse para vocês. Se você tiver um pouquinho de paciência, em algumas semanas ou poucos meses, você já vai ter reduzido bastante a quantidade ou a necessidade pelo consumo de açúcar. Eu vou dar um exemplo para você. Se você costuma, por exemplo, adoçar a sua xícarazinha de café, uma xícara média de café, com 4 colheres de chá de açúcar, se você tirar completamente, claro que você não vai tolerar. Você vai achar impossível consumir, horrível, não vai dar certo e vai continuar lá com as suas 4 colheres. Mas se você reduzir para 3 colheres, no primeiro, segundo, terceiro dia você vai achar meio estranho, mas no final da primeira semana você já vai estar mais habituado. Se você mantiver por mais 2 ou 3 semanas, você já vai estar completamente adaptado. E aí é a hora de você ir lá e reduzir mais 1 colher de chá, certo? E aí, novamente, no segundo, terceiro, quarto dia ainda vai ser meio estranho, mas depois você vai ficar mais adaptado e novamente, com 3 ou 4 semanas, você vai conseguir reduzir mais 1 colher de chá. Possa ser que nesse ritmo você chegue a não precisar mais adoçar com nenhuma colher de chá de açúcar o seu café. Mas se você não conseguir, não tem nenhum problema. Se você conseguir tolerar o café com 1 colher de chá de açúcar, muito melhor, porque afinal de contas você antes adoçava com 4. Então foi uma evolução, uma adaptação muito positiva do seu paladar, tá certo? Tenta e depois você me conta, tá joia? O quarto passo é cuidado com a substituição pelo adoçante, tá bom? Eu fiz um vídeo recentemente só sobre adoçantes lá no meu IGTV do Instagram e eu vou deixar o link aqui abaixo para você dar uma conferidazinha. Vale a pena, tá bom, gente? Porque não existem evidências científicas suficientes que suportem essa ideia de que existam benefícios superiores em trocar o açúcar pelo adoçante, tá bom? A não ser que você seja diabético, ou seja, você não pode realmente consumir o açúcar, o meu incentivo para você é que você tente consumir o mínimo possível ou não consumir. Porque se você não for diabético, você estiver fazendo uma substituição só porque você acha que vai engordar menos, porque você acha que é mais saudável, talvez você esteja se enganando, porque as papilas gustativas continuam tendo o estímulo do doce, tá bom? O adoçante também é doce, a gente também tem secreção de insulina, então é meio que trocar 6 por meia dúzia. A diferença é que ele não tem as calorias do açúcar, mas existem outras questões relacionadas ao consumo de adoçantes que você precisa conferir na descrição desse vídeo, lá no linkzinho que eu falei pra você, tá bom? Então fica atento também aos produtos Diet e Light, porque eles geralmente substituem o açúcar por adoçantes, tá bom? Então nunca deixe de conferir a lista de ingredientes. Eles compensam, reduzem a densidade energética do produto, tirando o açúcar, mas compensam o sabor acrescentando adoçante. Então fica atento, tá joia? O quinto passo e último, e finalmente, mas não menos importante, é claro, prefira o consumo de alimentos
naturais. Gente, isso é uma recomendação do Guia da Alimentação da População Brasileira. O nosso guia, ele é aclamado no mundo inteiro, super respeitado, e ele incentiva justamente isso, que a gente privilegie o consumo de alimentos naturais, in natura ou minimamente processados, em relação aos alimentos industrializados. Isso por si só já é uma ação que vai diminuir a exposição da gente a açúcar, tá bom? Uma prática muito simples é, por exemplo, se você toma 2 sobremesas no seu dia, você pode trocar uma delas por fruta, pela fruta in natura. Ou se você toma 2 sucos por dia, 2 bebidas, de repente gaseificada, refrigerante, você pode trocar uma delas por suco, ou se no caso é suco, né, já é suco, você pode trocar um deles pela fruta in natura. E assim, aos poucos, você vai modificando seus hábitos e reduzindo a necessidade por alimento industrializado, que geralmente contém bastante açúcar livre na composição. Tá joia? Gostou das nossas dicas de hoje? Muito bem, então não esqueça de curtir, de compartilhar, de se inscrever no canal e de voltar por aqui em breve, porque vai ter novo vídeo, tá joia? Beijo, até a próxima, tchau, tchau!